Viagem na CBN, com Edson Rui. Olha, há pouco eu conversava ao vivo com o padre Juan. Ele é da Arquidiocese de Vitória, faz seminário em Roma, né? Falou sobre como a cidade está movimentada, mas também ao mesmo tempo muito silenciosa em respeito, né, ao velório e sepultamento marcado para o próximo sábado do Padre Francisco. Ele disse que ontem ele entrou na fila, né, na despedida, no velório, cerca de 3 horas e meia. À noite, por volta das 9, meia-noite, ele conseguiu fazer, né, a despedida dele, o Papa Francisco. Ele disse que muita gente que estava na cidade, que não necessariamente é católico, também está se envolvendo com esse momento da igreja. E a gente vai falar exatamente disso, o que muda na cidade, em Roma, para quem está com viagem, para quem está lá, diante, né, do falecimento do Papa Francisco. Vamos pedir ajuda para o nosso querido Edson Rui. E aí, Edson? Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. A Luciane mesmo, né? A nossa colega jornalista que entrou ontem conosco, ela estava numa viagem de família. Pois é, Fernanda. Muda bastante e, ao mesmo tempo, eu ouso dizer que não muda, o impacto não é tão grande assim. Você falou agora sobre o relatório do padre, e é verdade, muitos turistas que estão na cidade, que não necessariamente católicos praticantes, eles acabam aproveitando a oportunidade de prestar homenagem ao Papa Francisco, de estar no Vaticano nesse momento. Mas, assim, se a gente puder fazer uma avaliação rápida, o que não é Vaticano, o que muda basicamente em relação ao Vaticano. O que não é Vaticano segue tudo normal em Roma. Todos os museus funcionando, Coliseu, tudo isso está funcionando. As restrições são em relação ao Vaticano. E aí a gente tem restrição em transportes públicos, que pode ocorrer restrição ou não, tá, Fernanda? Uhum. Isso basicamente em alguns momentos especiais. Então, para o nosso ouvinte entender o que muda basicamente, o que tem de restrição? Bom, a gente está num período que a igreja chama de sede vacante, né? A sede está sem um papa, a igreja está sem um papa, então está ali num período especial, sem o pontífice. Restrição na praça e na Basílica de São Pedro. Então a praça ela tem restrição para entrada e a Basílica também, que é onde já está ocorrendo o velório do Papa Francisco. Então, existe inclusive um período que entre a morte e propriamente o funeral, que é um período de luto solene que a igreja faz de 9 dias. Uhum. Então, nesse período ali, para você chegar na praça, existe um controle maior no seu acesso. Não é aquela livre entrada que você está acostumado. E o padre também já deu o relatório das filas para você chegar até dentro da Basílica, que estão em torno de 3 horas e meia. Museus do Vaticano. Também é importante frisar para os nossos ouvintes. Os museus, eles seguem abertos normalmente. O que tem de restrição? Capela Sistina. A Capela Sistina é onde é realizado o conclave. Então, essa capela, ela já está sendo preparada para receber o conclave, que é aquele evento da eleição do novo Papa, que é dentro da capela. Agora, as outras áreas dos museus do Vaticano, que são vários, estão abertas. Inclusive o Museu Pio Clementino, a Pinacoteca Vaticano e as salas de Rafael estão abertas. A outra importante evento, porque tem muitos turistas em Roma que foram para o Jubileu. Uhum. Esse ano de 2025 começou no final do ano passado, e durante todo o ano é o ano do Jubileu. E agora, por exemplo, de 25 a 27 de abril, é o que eles celebram o Jubileu dos Adolescentes. Então, assim, algumas atividades que previam a participação do Papa Francisco, elas estão suspensas, obviamente, então tem algum impacto, sim, nas comemorações do Jubileu. A gente acredita que a partir da eleição do novo Papa, deve transcorrer normalmente, porque o Ano Santo ele continua, independente do Papa que esteja sentado no trono lá de São Pedro. O transporte público também ele pode ser afetado nas linhas de ônibus e metrô que chegam ao Vaticano e o Castelo de Santo Ângelo.
Os eventos que são eventos culturais, exposições, esses sim podem ser, a grande maioria, cancelados e adiados até o período da eleição do novo Papa. E sem contar também a alta demanda de voos e de hospedagem. A gente já sentiu, Fernanda, imediato, é praticamente imediato. Desde o momento que foi anunciado a morte do Papa, a demanda por voos é muito alta. Aí é uma demanda, nesse primeiro momento... É de trabalho, né? Jornalistas... E a própria igreja. E a própria igreja se movimentando, então isso acaba enchendo os voos nesse primeiro momento, mas logo na sequência vem as pessoas que querem de fato prestar uma homenagem ao Papa Francisco, aí entre os católicos que são realmente devotos e que fazem questão de estar lá vivendo esse período. E a gente vai ter ainda a segunda rodada, que é a segunda rodada pós-eleição do Papa, porque aí já é um momento de mais euforia, dos católicos querer estar em Roma e de celebrar junto com o novo Papa. Sempre falo que é um período de tristeza, esse período de luto, mas logo na sequência vem um momento de euforia praticamente, dependendo inclusive aí do Papa a ser eleito, né? Existem várias possibilidades, é muito engraçado que a gente vê, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser isso, e às vezes vem um totalmente diferente do que se estava esperando. Mas é um período que a igreja com certeza celebra também, e aí a gente também tem uma demanda alta. Esse ano é uma junção de demanda. Volto a falar, a gente está vivendo o período do Ano Santo, então muito de viagens para Roma já estão programadas desde o ano passado. Vai somar-se a isso as pessoas que querem estar aí, ou na celebração das despedidas do Papa Francisco, ou na celebração aí já do novo Papa, ter um encontro com o novo Papa. Pois é, ontem inclusive, né, ontem e essa semana de um modo geral, né, a gente tem falado muito, né, sobre o Vaticano, sobre Roma, né, e a Basílica de São Pedro, Capela Sistina, né, e até a Cássia no Jornal da CBN, eu fiz essa brincadeira aqui, não tem como você ir a Roma e não conhecer, né, a cidade do Vaticano e todo o complexo que envolve, né. Sim. Fala um pouquinho, Edson, sobre isso. Não tem como, é impossível. Existe uma frase famosa de ir a Roma e não ver o Papa. Isso. Essa era a frase famosa. Mas esse ver o Papa entra aí tudo no contexto. Nós temos a Basílica de São Pedro, nós temos os museus do Vaticano. Gente, não tem nada mais extraordinário em termos de museologia, de pinturas. Bom, a Capela Sistina para mim é ícone. Você entrar e você se deparar com aquela obra toda, e o conjunto dos museus do Vaticano, que é muito interessante, porque são várias salas, ali tem obra praticamente de um tudo. E aí tem uma coisa legal, porque as pessoas acabam deixando de lado a Pinacoteca e as salas de Rafael. Então, assim, eu falo que o Museu do Vaticano, quando a gente organiza sempre umas viagens para os clientes, a gente já tem, inclusive a gente deu como dica aqui das pessoas comprarem esse tour com antecedência, para fazer a reserva com antecedência, para não enfrentar fila. Sem essas reservas, você vai ficar aí 1h30, 2 horas na fila para ingressar. Com reserva, você passa direto. A outra coisa importante é ter um guia lá dentro do museu, que vai ajudar você a percorrer em menos tempo, vendo o que é principal. Mas a minha sugestão é de que você reserve um tempo maior para estar com o seu guia e também para ter um tempo livre para percorrer e viajar no tempo. Fernanda, realmente, eu estou falando especificamente dos museus do Vaticano, mas a Basílica de São Pedro é um fenômeno aquilo, né? Nós estamos falando da maior basílica do mundo, com obras de decoração, pintura, de um tudo. A gente se sente minúsculo. Eu fico imaginando, Fernanda, na Idade Média, quando um camponês se deparava com aquela basílica e com aquele monstro que é aquela basílica, aquela grandiosidade. Então você acaba viajando. A gente tem que entender que naquela época, na Idade Média, as pessoas não sabiam ler. Então tudo era no desenho. Você via, lia a Bíblia nos desenhos das portas, nos desenhos que estavam nos tetos, nos quadros, nas estátuas, enfim,
tudo isso fazia parte de um contexto. Então eu fico imaginando o estado de pequenez. A gente aí começava a entender Deus, como é que é a dimensão do mundo todo, quando você se depara com a sede do Vaticano, que é a Basílica de São Pedro. E também não é só a Basílica em si ali, a parte superior, que já é um esplendor. Você tem a Pietà de um lado, você tem a nave central, você tem lá o trono mesmo de São Pedro. Agora tem a parte de baixo, onde estão enterrados alguns papas. Tem todo um contexto. Ali você precisa de umas 4 horas. Se considerar ainda mais umas 3 ou mais, é quase um dia inteiro para você fazer Museus do Vaticano e Basílica de São Pedro. E se puder culminar com uma audiência papal às quartas-feiras, logicamente quando o Papa estiver em Roma, aí fica completo o seu dia, sua visita, e aproveitar no entorno do Vaticano. Tem muitos restaurantes gostosos, muitas cantinas gostosas, tem um clima muito bacana, que é o clima do Vaticano. E não deixar de visitar tem a entrada no Vaticano, ao lado direito existe uma porta que você pode entrar para comprar o selo do Vaticano. Lembrando que o Vaticano é um estado, é um país. Então tem um selo próprio, então você pode comprar, quem é colecionador de selo, moedas dos papas. Inclusive a gente já fiquei sabendo que a moeda do Papa Francisco está sendo vendida por 500 euros. Olha! Ele deve estar se remoendo já, né? Porque ele era todo muito simples, né? Você imagina, a moeda já cunhada já está a 500 euros. Você imagina que a demanda deve estar alta, né? Mas, enfim, faz parte das pessoas que são colecionadoras, e aí tem todo o metal que está sendo cunhado, esse tipo de moeda, enfim, e o propósito também. Mas é muito legal, tem um entorno da igreja em si, a sede da igreja, a Cúria Romana está ali, então está tudo conectado, interligado. E é um momento muito especial, e as pessoas querem estar realmente perto, né? Porque somente os católicos querem de fato estar muito próximos nesse momento, que é um momento muito especial. É isso. Quantas vezes já foi a Roma? Ixi, Fernanda, muitas vezes. E olha, eu já fui várias vezes, inclusive eu tenho um momento engraçado, um momento bacana com o Papa Francisco. Eu tive a oportunidade de assistir uma missa lá em cima. Eu estava com um bispo junto, e a gente tem uma missa próximo, lá em cima, onde ficam inclusive alguns convidados especiais, autoridades. Era um período que tinham noivas também, muito interessante. Foi na Praça de São Pedro, e ele fez uma referência especial. Ele mesmo, ele agradeceu, era Dom Décio, se eu não estou enganado, era um grupo de Colatina. E se eu não me engano, tinha umas pessoas que tinham feito, quando o Papa veio ao Brasil, eles fizeram costuraram alguma coisa assim, a veste que ele usou em uma das missas no Brasil. Então, eu lembro que ele mesmo falou, ele até confundiu, em vez de falar colatina, ele chamou de colaticina. Então, ele agradeceu, virou para trás, para onde a gente estava, que era um grupo de Colatina, e agradeceu a presença de todos ali. Ele era um Papa muito querido, um Papa que as pessoas, ele é bem próximo, né? Ele chegava mesmo junto das pessoas, e essa na verdade, uma missão maior do pastor. Imagina o tamanho do rebanho que são os católicos do mundo, é mais de 1 bilhão de pessoas. Então ele era uma pessoa muito especial. E quantas vezes mais eu for, com certeza eu quero passar no Vaticano, mesmo que a gente não entre os museus, não faça tudo, mas estar lá, aquele clima da praça, ou cruzar a praça. Quer ver uma dica legal para os nossos ouvintes? Passar pela praça à noite, onde está muito silencioso, mas está bem iluminado, é muito legal. Não nesse período agora, que é um período de luto, mas um período normal, está iluminado, é muito, muito legal. O clima do Vaticano é um clima bem interessante, bacana de estar. E eu acho que assim, independentemente, né, do católico ou não, do cristão ou não, é a história do mundo, né? Pois é, tá tudo ali, Fernanda. A gente, querendo ou não, logo depois do Império Romano, a igreja vem na sucessão
Mesmo com a queda do Império Romano, a igreja sucedeu e muito da cultura ficou, e a igreja acabou passando isso para os 4 cantos do mundo. Você vai nas Filipinas, você tem, inclusive tem um cardeal lá que é indicado, né? É um dos possíveis, né? Você vai nas Filipinas, você tem uma base cristã muito importante, porque os jesuítas chegaram lá, ou seja, nós temos a fé cristã, e junto com ela vem parte dessa cultura que foi passado para a Ásia, para a América Latina, América do Sul, enfim, para os 4 cantos do mundo ela chegou, e aí, enfim, é muito, muito interessante. A história da igreja, Fernanda, é muito interessante. A gente acaba vendo só um pedacinho. Eu estava vendo, a gente começa nessa época a ver todos os filmes, né? E eu estava vendo justamente um documentário falando de um período que a gente teve 3 papas ao mesmo tempo. Isso. Que eu nem sabia de tanto papa de uma vez só. Edson, obrigada, viu? Até a quinta que vem. Até quinta.